Shalom, queridos! É muito bom estar com vocês para falar sobre família. Essa é a minha área e eu creio que o Espírito Santo vai direcionar-me em tudo que você precisa para ter uma família abençoada, esperar o novo céus e a nova terra, com toda a sua família abençoada, para não faltar ninguém, todos juntos com Jesus no novo céus e na nova terra. Louvado seja Deus. Eu quero falar para vocês, é uma história muito conhecida, não é? Nós sabemos que o livro de Ruth é muito conhecido e acreditamos que todos que estão observando a história de Ruth já viu um detalhe muito interessante, que é o detalhe em relação o marido de Ruth, o Elimeleque, pegar sua família e levar para um lugar maldito. Eu creio que todos já observaram isso, não é? Nós temos que pensar bem onde vamos levar nossa família. Porque se você tem um ambiente onde você sabe que vai chegar com seus filhos e as futuras esposas dos seus filhos são aquelas mulheres que não são abençoadas, um lugar que não é abençoado, você não pode ir para um lugar desse. Ou que suas filhas vão para um lugar onde os rapazes não são abençoados, você não pode ir para um lugar desse. Você sabe que toda mulher quer casar, você sabe que todo homem quer casar. Como é que leva a sua família com seus filhos e filhas para um lugar onde os futuros esposos e futuras esposas serão malditas? Eles podiam escolher outra coisa, mas é muito difícil, é uma prova de fogo, não é? Estar num ambiente e encontrar mulheres malditas e ter que correr para ir para longe em busca de uma abençoada, nem sempre eles aguentam fazer isso. Então a gente tem que pensar em tudo. Não devemos tentar a Deus, porque levar seus filhos para um ambiente onde os futuros cônjuges deles serão malditos, um ambiente maldito, isso é tentar a Deus. É fácil enfrentar, olhar para mulheres bonitas e malditas e rejeitá-las? Você sabe que aconteceu isso logo ali com os setistas, lá em Gênesis 6. Quem está fazendo o discipulado MyFJ conhece tudo da Bíblia já, muita coisa da Bíblia. Tudo não, porque é impossível, né? Conhecer tudo. Mas não é impossível, porque quem estuda e sabe que Deus nos dá o direito de poder fazer todas as coisas, Ele disposta todas as coisas. Claro, se estudar vai saber muita coisa da Bíblia. E essa é uma das histórias da Bíblia, dos setistas que olharam para as mulheres bonitas, dos filhos de Deus, que eram os descendentes de Sete, não é? Os setistas, que foi olhar para as mulheres malditas que eram descendência de Caim. E o resultado é que eles gostaram das mulheres malditas, a descendência de Caim, se misturaram, a razão do dilúvio. Então é muito sério essa situação. Não se leva os filhos para um ambiente onde não tem pessoas apropriadas, santificadas, abençoadas para casar com eles. Então aconteceu essa coisa triste na vida da família de Elimeleque. É o livro de Ruth. No primeiro capítulo diz assim: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, era o tempo dos juízes, você sabe que era um tempo de apostasia, um tempo onde Israel estava em total desobediência, cada um fazia o que bem queria, por isso houve essa fome lá em Belém. Então houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Que coisa, né? Levar a mulher e os filhos para um lugar maldito. Por que eu digo que é maldito? Porque nós que estamos estudando a Bíblia no nosso MyFJ já sabemos também, já estudamos isso, que Ló estava sozinho com suas 2 filhas em um lugar improvável, um lugar que não tinha homens para ela escolher algum para casar, não tinha. Então elas com seu pai, o único homem do local, daquela terra,
resolveram embriagar o pai e gerarem filhos com o pai. Cada uma delas gerou um filho para ter descendente do próprio pai. E uma delas gerou justamente o Moabe, e que deu origem aos Moabitas. Justamente Moabe, onde eles estavam indo, Elimeleque, o lugar que ele estava indo, era esse que foi originado do filho de uma moça com seu pai, um incesto, maldição pura. Originou esse povo, Moabe, filho da filha de Ló, com ele, gerou, deu origem a esse povo moabita, onde Elimeleque, um homem abençoado, com a sua família abençoada, povo de Deus, foi para esse lugar. E aí você vê que nesse primeiro capítulo há logo uma catástrofe. Aconteceu logo o resultado daquele que escolhe o que é mal. Ele morre quando chega em Moabe. Seus 2 filhos casam e morrem também. Os filhos, na desobediência, é claro que o pai estimulou, levando para um lugar maldito, mas eles podiam dizer, se o lugar é maldito, eu vou esperar o tempo que vai acabar a fome lá de Israel, lá de Belém, e eu vou arrumar minha mulher lá em Belém, que é lugar abençoado. Também é questão de escolha, mas que também não tenho obrigação de tentar a Deus. Se eu sei que meus filhos vão passar por um momento difícil, não é? Porque não é fácil ele ver as meninas bonitas de Moabe e esperar o tempo que acabasse a fome de Belém para voltarem com seu pai e casar. Então, era o pai levando seus filhos a uma dificuldade, não é, que todo ser humano passa em relação à escolha de alguém para casar, e que precisa ter confiança em Deus de tal maneira para resistir a mulheres, não é? Não é fácil, a maioria dos homens de Deus caíram por causa de mulheres, na Bíblia e atualmente em todo o tempo. Então nós vemos aí uma situação difícil. Elimeleque não conta a história, não pergunta aos filhos, a gente não vê que teve, nota-se que foi uma coisa assim, aqui está passando fome, Deus deixou a gente, amaldiçoou a gente, vamos para Moabe. Quer dizer, Deus não amaldiçoou, Deus apenas deixou que eles sofressem a consequência do pecado deles. Todas as vezes que Israel sofria, tinha alguma coisa de ruim, era consequência do seu próprio pecado, e a obrigação deles era se humilhar diante de Deus, pedir a Deus perdão, se humilhando, sabendo que Deus já deixou escrito na sua palavra, em Salmos 51, versículo 17, que a um coração quebrantado ele não despreza jamais. Então, em todo o tempo, esse salmo ainda não havia sido escrito, no tempo que foi contada essa história, porém, aqueles que eram próximos de Deus tinham consciência que Deus é sempre assim. Aqueles que se humilham, Ele sempre exalta. Aqueles que vêm e pedem perdão, Ele sempre perdoa. E Ele, em vez de fazer isso, desceu para um lugar da maldição e morreu logo. E logo depois seus 2 filhos. Isso quer dizer o quê? Dá para você pensar o quê? Morte já não é coisa boa, mesmo em plena velhice, farto de dias. Agora imagine eles morrerem precocemente. Isso quer dizer que já era o resultado da escolha de ir para o lugar da maldição. E a nossa querida Noemi, que foi obediente a essa autoridade desajustada, desavisada, que era este marido Elimeleque, ela foi obediente, porque não se olha a autoridade quem ela é. A autoridade tem que se obedecer. E ela teve a recompensa de ser obediente a uma autoridade que não tinha nada para alguém obedecer, mas só que Deus diz que a autoridade, sendo boa ou má, é para ser obedecida. Muito tempo depois, nós vemos lá em Romanos, capítulo 13, Deus falando, através de Paulo, que a autoridade, sendo boa ou má, veja bem isso, é para ser obedecida. Então, Noemi, com certeza, mesmo não sendo do tempo de Paulo, claro, está muito distante, mas o mesmo Espírito que falou a Paulo sempre existiu. Desde o início, criou todas as coisas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele já tinha através de seu Espírito, falava aos corações que quisessem ouvir. Então, Noemi, com certeza, já ouvia o Espírito de Deus falar sobre isso, que deveria obedecer o seu marido, mesmo ele sendo ruim.
E ela foi e aconteceu tudo isso. Perdeu tudo. Aí o resultado é que ela se manteve firme com Deus, ela não foi zangada, de cara de chuchu, fazendo murmurações. A Bíblia não registra isso. Mostra que ela foi como toda mulher que ganha o seu marido no silêncio, silenciosa, obedecendo, triste por dentro, mas não demonstrando grosseria, nada disso. Se ela estivesse agindo com atitudes irreverentes, ela não ia conquistar para Deus uma nora semelhante a Ruth. Foi as duas, foi a Orfa e a Ruth, que casaram com seus filhos. Todas as duas ficaram viúvas. E quando ela disse para elas, eu vou embora para minha terra, que o pão já voltou a existir lá, já não há mais fome, e eu não tenho mais nada a fazer aquilo, que eu já perdi meus filhos e perdi meu marido. Aí as duas disseram, nós vamos com a senhora. A órfã foi apenas órfã. Ela foi apenas decidida ao Deus de Israel. Mas a Noemi se converteu de verdade. Eu digo decidida porque o decidido é desistente. Ele desiste quando vê as coisas apertarem. Então, quando a Noemi começou a dizer, minha filha, eu não tenho mais outro filho para dar para você casar. Era a lei de Israel que se alguém ficasse viúvo e não tivesse descendente, os pais davam o irmão que tivesse para gerar filho com aquela viúva, com aquela nora. Mas ela não tinha mais marido para gerar e já era velha para casar novamente. Quando ela começou a falar essas coisas, a órfã, que era apenas decidida ao Deus de Israel, dia de testemunho de Noemi, houve decisão, hein? A órfã era decidida, porque ela desistiu, mas Ruth era convertida, disse, eu irei com a senhora. Eu quero ler como ela falou bem, para você saber, no capítulo 1 ainda que nós estamos, e eu quero dizer as palavras que ela disse para vocês sentirem mesmo a maravilha que foi essa decisão, essa conversão de Ruth ao Deus de Israel. Ela disse, Ruth disse à sua sogra Noemi, é o versículo 16 do capítulo 1, nós estamos ainda no capítulo 1 de Ruth. Então ela diz, não me instes para que eu te deixe e me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Essas são as palavras de Ruth para a sua sogra, que com certeza deu testemunho do Deus de Israel durante o período que passou em Moabe, ao ponto dela se converter e dizer, eu irei, porque o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Palavras maravilhosas de uma mulher convertida através de uma mulher obediente a Deus, que obedeceu a autoridade mesmo sendo mal, porque estava em desobediência, é claro que foi mal para ela, né? Decidindo coisas que Deus não mandou ele decidir, e ela conseguiu a bênção de, com a sua vida de seriedade com o Deus de Israel, ser usada para converter uma nora, que é coisa difícil, né? E ainda mais uma nora que já era de uma origem de maldição. Aí ela decidiu e foi com Ruth, e eu quero adiantar, o livro tem 4 capítulos, espero que você seja despertado para ler os 4 capítulos do livro de Ruth e sentir que delícia de novela bíblica, maravilha. Um amor à primeira vista. Ruth, ela foi abençoada com um casamento com Boaz, que assim que viu à primeira vista, quis casar com ela, o israelita abençoado, o resgatador dela, era um parente do marido de Noemi, o Elimeleque, e que Deus abençoou para casar com... E agora eu quero dizer para você que o final disso foi que a nossa querida Ruth se tornou mãe de Obed, filho dela com Boaz, o seu esposo israelita, e que se tornou participante da genealogia do Senhor Jesus. Você quer mais do que isso? Não pode, se não estraga. Melhor do que isso, só 2 dias, mas a estragar, porque já é bom demais.
A Noemi perdeu 2 filhos, perdeu o marido, mas foi recompensada de uma maneira tremenda, invejável, desejável a recompensa de Noemi. E eu quero dizer para você que valeu mais a recompensa dela, no capítulo 4 diz isso, valeu mais do que 7 filhos. Uma nora convertida ao Senhor Jesus vale mais do que 2 filhos que foram desobedientes ao Deus de Israel, casando com mulheres do Moabitas, e valeu mais do que um marido desobediente a Deus, capaz de sair da casa do pão, que era Belém, na casa da bênção, para ir para um lugar de maldição. Então, Deus sempre tem restituição para aqueles que obedecem à autoridade, mesmo quando ela é má. A ordem de Deus é obedecer à autoridade, mesmo sendo má. E se você acreditar na palavra de Gênesis Apocalipse, você nunca vai abandonar essa palavra, porque você vê aqui a restituição de Ruth, a restituição de Noemi, tremenda restituição de Noemi, por ter obedecido um marido mau. E aí você vai esperar o próximo vídeo, que eu vou lhe mostrar outra mulher restituída de uma maneira tremenda por obedecer também a um marido mau. E você vai notar que maravilha nós trabalharmos com família e descobrir as maravilhas de Deus no meio da família, para que nós possamos estar com nossas famílias preparadas para quando Jesus chegar com novos céus e a nova terra, nós e a nossa casa, servindo ao Senhor, nós e a nossa casa, dentro da palavra que Deus dá para cada um, do marido, da mulher e dos filhos. Que Deus dá para os filhos é que sejam obedientes aos seus pais, que dá para os pais é que não provoque a ira dos seus filhos. O que dá para o marido é para amar a mulher como Deus amou, como Jesus amou a igreja e deu a vida por ela. E o que dá para a mulher que seja obediente. Tudo isso você encontra dentro da Bíblia, esses ensinamentos. E nossa família, nossas famílias que querem realmente estar no novo céus, na nova terra, são obedientes à palavra de Deus, estudam, meditam de dia e de noite para saber o que é que Deus diz. Então, no próximo vídeo vocês verão outra mulher que foi recompensada também duplicadamente por obedecer a um marido desobediente. Você não perde nada em pegar o que a Bíblia diz e fazer como ela diz. Você tem que ser o que a Bíblia diz que você é. Você é uma mulher obediente à autoridade, sendo bom, mas se seu marido é um deles, você vai obedecer e vai ser restituída, assim como nossa querida Noemi foi restituída, ganhando uma nora chamada Ruth, convertida a Deus, que valeu mais do que 7 filhos. Até o próximo vídeo, você verá outra mulher recompensadíssima. Você está notando a recompensa de Noemi e de Ruth? É que fizeram parte da genealogia do Senhor Jesus. Você queria mais do que isso? Então espere, no próximo vídeo você verá outra mulher recompensadíssima por ser obediente a Deus, obedecendo ao seu marido, mesmo ele sendo mau. Até lá, se Deus quiser, em nome de Jesus.